Salmo 119, versículo 22. Amém? Amém. Você pode deixar a tua Bíblia que hoje nós vamos trabalhar bastante o Salmo 119, só que nós vamos trabalhar alguns versículos. Então o versículo 22 diz assim: tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falavam contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselhos. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouvistes. Ensina-me os teus estatutos. Faça-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir nos teus juízos. Apego-me nos teus testemunhos, e o Senhor não me confundirás. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatareis o meu coração. Vamos orar mais uma vez? Eu preciso orar. Senhor Deus, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas. No nome de Jesus, amém e amém. Ei, hoje o tema da palavra seria algo interessante. O versículo que nós poderíamos tratar seria o versículo 28. Diz assim: a minha alma consome-me de tristeza, mas fortalece-me segundo a tua palavra. Se eu fosse dar tema a palavra de hoje, seria algo do tipo: vivendo e fortalecendo-me depois das tristezas. O salmista, nesse salmo, eu quero agora que você tenha um tempo, eu vou te dar 1 minuto, para você achar aqui, um versículo que você não precisa falar, mas ache um versículo desse tempo que nós estamos passando, ou que seja o versículo que mais se encaixa na tua vida, do 22 ao 32. Dá uma olhada aí. Amém? Amém? Achou um versículo que está na tua vida agora? Amém. Eu pensando, quando eu estava pensando nessa palavra, eu pensei que o meu seria de verdade, está entre o 28 e o 27. Mas eu acho que seria, se eu fosse pensar na minha vida, eu ia falar assim, tá o 28 e depois o 27, porque a minha alma consome-me de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. E depois viria: faz-me entender os teus caminhos e os teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Irmãos, essa semana, eu falei com o Sérgio, falei com a Catherine. Essa semana, eu fiquei tão entediado. Teve horas que deu vontade de sair correndo. Porque fiquei muito tempo dentro de casa e acredito que a falta do futebol, né, faz a gente aliviar um pouco a cabeça, o futebol, mas 2 semanas em casa, a gente começa a pensar e começa o tédio começa a passar, e a gente passando por esse momento, e muito mais, vocês sabem a minha vida como é que está, e então, alguns dias, foi na sexta-feira, né, irmãos, eu fui esfriar minha cabeça lavando louça, para vocês verem como é que estava a situação em casa.
A Rebeca falou assim para mim: pai, deixa que eu lavo a louça. Eu falei assim: não. Deixa que eu lavo. Certo, filha? E engraçado é o seguinte: a Rebeca pegou e falou assim: pai. E a Rebeca, ela gosta, como todos nós, na casa gostamos de companhia e tudo mais. E a Rebeca falou assim: pai, vamos conversar. E eu coloquei o fone de ouvido, fiquei escutando louvores ali. E a Rebeca falou assim: não, eu quero falar contigo. O que eu falei para você, filha? Eu falei assim: me deixa quieto. Me deixa, porque eu não estou legal. Eu estou triste. Eu estou entediado. Eu estou... tanta coisa que está acontecendo. Posso falar, eu estou saindo... como igreja estamos saindo. Como pessoa estou saindo do tempo de luto da minha vida. Então, acredito que o momento mais triste da minha vida. Então, a minha alma consome-me de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Então, eu estou passando por esse momento, o momento mais triste da minha vida. Aí vem a pandemia. Aí, quando a gente pensa que está saindo, aí vem mais uma nova onda e a gente, mais uma vez, para tudo que nós estávamos reestruturando. Aí vem todo um momento de tristeza de novo. Então, o Salmo de Davi, eu começo a meditar sobre esse Salmo e começo a pensar, nós estamos vivendo, sim, momentos tão difíceis, nós estamos vivendo momentos tão atribulados, mas momentos que nós temos que entender. Fortalece-me. A tristeza tem tentado nos consumir, mas fortalece-me, Senhor, segundo a tua palavra. Eu pego esse salmo, pego esses capítulos e eu vejo tanta coisa, tantas dificuldades. Eu olho o salmista e falo assim: Jesus, Davi estava difícil para Davi, porque ele fala sobre o opróbrio, ele fala sobre desprezo, ele fala sobre os príncipes também se assentam, eles falam que as pessoas falam contra mim, eles falam que a minha alma está pegada ao pó. O salmista fala que a minha alma consome-me de tristeza, fala que está vendo muita falsidade, e ele fala que está vendo dilatar o coração. Irmãos, se eu sou um psicólogo, ou se eu estou num gabinete pastoral, e alguém chega a falar dessa forma comigo, eu falo tranquilamente: é um quadro depressivo. Pessoa que está passando por dificuldade. É uma pessoa que está passando por dificuldade. Mas eu falei para vocês olharem, e quem de vocês hoje poderia falar: eu posso usar um desses versículos na minha vida hoje? Eu posso. Eu, pastor Cláudio, posso falar. Eu já falei para vocês, já escolhi o meu, o 28. Você também poderia falar assim: eu posso escolher um momento desse salmo para entender que eu estou vivendo um momento de dificuldade. Se você está, eu quero falar: estamos juntos. Fechadão com vocês. Estamos em dificuldades. O mundo passa por dificuldades. A situação está em dificuldade. O opróbrio, o desprezo. No 22 diz assim: tira de mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. O opróbrio, o desprezo. As pessoas, quantas vezes o que mais nós queremos em nossas vidas é a valorização. E eu vejo o salmista, e quantas vezes nós queremos sermos valorizados. Eu comecei a fazer a palavra desde terça-feira, estudando, mas aí a gente sai e começa a conversar com as pessoas são culpadas, e a gente começa a mudar o sermão, viu, Sérgio? Mas a gente começa a ver, ontem conversando, quantas vezes, irmãos, a gente vê essa situação de a gente querer ser valorizado. Quem nunca queria ser valorizado pelo cônjuge, por alguma coisa que fez, e acabou que pisou na bola? Quem aqui queria só cuidar para que não batesse o carro, que o cônjuge não tivesse vindo, visse direito no retrovisor, e olha e fala assim: para! Aí a mulher fala o quê? Não me ama. Não cuida de mim, por que você fala com carinho? Tipo assim: amor,
você está indo rápido demais. Se você continuar nessa velocidade, você vai bater o carro. Não, solta um grito. Mas, irmãos, quantos de nós queremos apenas a valorização? Queremos ser apenas valorizados por pessoas que nós amamos. Ninguém conta com as pessoas de fora. Ah, se o fulano me passa na rua e gostou do que eu falei, beleza. Mas nós queremos ser valorizados pelo nosso cônjuge, pelos nossos pais, pelos nossos filhos. Quantas vezes vou brigar com o Tarso e com a Rebeca? E a frase que eles mais escutam da gente, o que é? Eu faço tudo por vocês. Tudo que eu tenho para vocês. Por quê? Porque queremos uma valorização. E muitas vezes não temos isso em casa. E muitas vezes não temos essa valorização em casa. E o sentido que nós temos sim é começar assim. Tira de mim o opróbrio e o desprezo, Senhor. As pessoas que mais nos machucam são as pessoas que mais nós esperamos alguma coisa. Então não é só pela pandemia, irmãos. A vida, nos dias atuais, nós somos muito machucados. Porque no trabalho, muitas vezes, a gente sabe, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Volta e meia, tem um famigerado, como é que é? Filho de faraó, que tenta passar uma rasteira na gente, que tenta nos derrubar para tomar o nosso lugar. Volta e meia tem um famigerado, um filho da Babilônia, que tenta nos derrubar. Mas essas pessoas, de verdade, o máximo que a única coisa que você pode falar assim, eu te ajudei, mas você não pagou o bem com o bem. Mas de verdade, vindo de ser humano, é o que nós esperamos. Realidade, irmãos. Então no trabalho nós ficamos bravos com esses opróbrios, com essas dificuldades, por esses desprezos. Muitas vezes nós queremos, tudo que nós queremos é que o nosso patrão não precisa nem valorizar, nem elogiar. Era só aumentar o salário. Mas não é muitas vezes o que a gente tem. Mas somos desprezados muitas vezes em nossa casa. Somos desprezados muitas vezes nas atitudes que nós fazemos para pessoas que nós amamos. Este é o mundo que vivemos. O Salmo 119 começa a falar, ei, as coisas estão difíceis. Existem dificuldades. Pessoas, situações vêm para nos derrubar, para tirar a nossa paz. No 23 diz assim, os príncipes também assentam, falam contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. O que ele está querendo falar assim? Ei, preste atenção, até os príncipes se cansam, até a pessoa que era para estar fortalecida, porque tem toda uma estrutura, se cansam. É quase que mais ou menos o seguinte, isso aqui se nós fôssemos trazer na linguagem mais da internet, de memes, né, filha? Seria assim, ó, tá fácil para ninguém. Não tá fácil para ninguém. Tá difícil para todo mundo. Salmista, e interessante que o tema da palavra de hoje é vivendo, fortalecendo-nos sobre a tristeza. Ou seja, é pancada, irmãos. Até os príncipes, até as pessoas que eram para ter totalmente estruturada, pessoas que você pensa que é para ter tudo, e a palavra do Senhor diz que para a gente nós não invejarmos os ímpios, e a realidade é essa. Quantos de nós pensaríamos, o ímpio lá tem isso? Irmãos, destruição e destruição. Quantas pessoas aí teriam tudo? Que você olha e pode falar assim, tem uma vida de príncipe, tem dinheiro, tem fama, tem tudo que o dinheiro pode comprar, tem toda a relação cultural, já pode ter viajado o mundo todo. Mas quantas pessoas a gente vê na mídia que apesar de ter tudo,
absolutamente tudo. Não conseguem uma valorização, ou não conseguem entender o que verdadeiramente importa, e vão para o mundo das drogas, tentam abastecer a sua vida, ou o seu prazer, com prazeres momentâneos. Pessoas que teriam tudo, estão destruídas em drogas. Poderíamos aí falar em inúmeras pessoas que tentam maquiar a sua vida de tristeza e abandono e decepções com prazeres momentâneos da vida. Não está fácil para ninguém. A minha alma está apegada ao pó. No 25 disse: vivifica-me segundo a tua palavra. Irmãos, aqui quase que eu estou falando para vocês, essa palavra tem que estar trabalhando na minha vida essa semana, porque foi a semana toda eu meditando nessa. Quando fala minha alma está apegada ao pó, eu vejo uma pessoa angustiada, mas quantos de nós nos dias de hoje temos vivido angústias? O que vai ser? Nós fizemos um curso, eu conhecia já o termo, né, mas como é que é? A ansiedade é o excesso do futuro. E a depressão é o excesso do passado. Nós vivemos o passado, vivemos o futuro, depressão pelo passado, ansiedade, crise de ansiedade pelo futuro. O que vai ser? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me importar? E não é, irmãos, nós temos que ser, não tapar os olhos. É além da pandemia. A pandemia veio em março, mas e antes disso? Quantos de nós não nos perguntamos o que vai ser com os nossos filhos amanhã? O que vai ser da minha vida financeira? O que vai ser do meu ministério? O que será do meu casamento? Ou, por que eu errei lá atrás? Eu deveria ter feito isso ou aquilo outro. Se eu tivesse tomado outra decisão. As pessoas, volte e meia me perguntam, e eu já respondi aqui com mais tempo atrás, né, Thelma? Eu respondia mais. Quando o pessoal fala assim, você está no Brasil nessa situação, por que você voltou para o Brasil? Você estava lá na Alemanha, tudo tranquilo, por que você voltou para o Brasil? A resposta é bem simples, tá? Para pastorear as ovelhas mais amadas da terra. Eu voltei porque era o plano de Deus estar que eu estivesse aqui com esse povo tão amado. Então, irmãos, mas quantos perguntam, por que você voltou? Por que você não fez outra faculdade? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não seguiu naquele caminho daquela época? Irmãos, já foi. Já foi, não adianta ficar angustiado. Não adianta ficar depressivo pelo passado ou ansioso pelo futuro. Eu sei que não é fácil, mas vamos desenrolar, vamos tentar entender o que o salmista tem para nossas vidas, para nós vivermos o dia a dia. No 28 diz assim: a minha alma consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Esse é o caso clássico do viver neste mundo em 2020. Todos os lugares, essa ansiedade, essas incertezas. Mas sabe, irmãos, a partir do versículo 28, o salmista já começa a fazer, e eu quero trabalhar que nós venhamos viver nesse mundo. Eu quero que você comece a compreender. E o primeiro passo para a gente entender, temos atitude. Que atitude você tem tomado?
Quais são as atitudes que você tem tomado nesse tempo de dificuldade? Qual é a atitude que você toma no momento de dificuldade na tua vida? O salmista, ele mostra algumas atitudes. E eu peguei um pedaço de cada versículo para você entender isso. Olha a atitude de Davi, ele fala assim, ó, tira de sobre mim. O salmista diz assim, eu guardei. Ele fala assim, o meu prazer. Ele fala, eu estou apegado ao pó, eu me humilhei. Ele fala, vivifica-me. Ele tem atitude, ele fala assim, eu te contei. Ele fala assim, ensina-me, nesses versículos que eu falei para vocês. Ele fala assim, faz-me entender. Ele fala, falarei das tuas maravilhas. Ele tem atitude que ele fala assim, fortalece-me. Ele fala assim, desvia de mim do caminho da falsidade. E ele fala, concede-me piedosamente. Olha quanto de atitude que nós podemos ter. As coisas estão difíceis. O jeito que você está vivendo em meio à pandemia, em meio muitas vezes o caos que pode estar na sua casa, em meio muitas vezes o caos que pode estar na tua vida, a crise existencial que você possa estar passando, a crise emocional que você pode estar passando, você tem tomado essas atitudes de olhar e falar assim, Senhor, tira de mim toda essa angústia, Senhor, o meu prazer está na tua lei, Senhor, eu estou apegado ao pó, eu quero me humilhar diante de Ti para declarar que eu não tenho nada e não sou nada sem a Tua presença. Senhor, vivifica-me, traz-me vida, eu não quero ficar pensando em morte, em destruição. Senhor, eu te conto a minha vida, eu oro diante de Ti, eu me apego para a Tua presença para declarar. Senhor, ensina-me, faz-me aprender. Senhor, faz-me entender. Senhor, que eu possa falar das Tuas maravilhas, testemunho. Nesse tempo de dificuldade, você tem trazido à memória o que te traz esperança, você tem trazido um testemunho da tua vida, você tem olhado e falado assim, o Senhor já me salvou de outras situações, o Senhor já curou a minha vida, eu tenho proclamado as maravilhas do Senhor. Essas são atitudes que nós temos que ter. Em vez de muitas vezes ficar murmurando, em vez de muitas vezes ficar, não vai dar certo sim, porque eu tenho o Senhor na minha vida. E o máximo que pode acontecer, e o máximo quando eu falo assim é de bondade, é quando eu acordo pela manhã. Se eu acordar vivo, o Senhor está comigo. Se eu não estiver, eu estarei com Ele. Sabe por quê? Porque já somos salvos em Cristo Jesus. O maior milagre já tem em nossas vidas. Atitudes, as nossas atitudes vão determinar muita coisa em nossas vidas. As nossas atitudes têm nos levado podem nos levar a uma vida diante de Deus. As nossas atitudes tenham atitudes de cristãos, atitudes de pessoas de fé. E aqui está o segundo passo para nós vivermos a nossa vida. Fé. Fé. E irmãos, o Sérgio já escutou esse trecho da palavra ontem. Fé. A gente tem olhado essa palavra e a fé, irmãos, a nossa fé muitas vezes não tem que ser, tem coisas que nós não vemos. É muito bonitinha a música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Irmãos, isso é fé. Eu acredito que Deus pode fazer um monte de coisas. Tudo, absolutamente tudo, a Kathleen brinca comigo, eu tenho um contexto todo tradicional na minha vida, na igreja. Eu cresci numa igreja sempre presbiteriana, ou metodista, e depois batista, ou seja, é quase que, olha,
Para o povo orar lá, já fui em culto que o mosquito falava mais alto na igreja. Você escutava o mosquito, mas não escutava um glória a Deus e aleluia na igreja. Mas não tem problema com isso, irmãos. Mas eu acredito assim, realmente que Deus pode curar, que Deus pode ressuscitar, que Deus pode libertar totalmente, que a pessoa possa ser totalmente sarada. Eu acredito que a pessoa com oração possa... Eu já fui curado espiritualmente, de miopia. Eu já fui curado de dor de cabeça, assim, de sair na hora, assim, Deus. Você já orou por você mesmo? Eu já orei. Mas eu orar assim, a dor de cabeça era tanta que eu mesmo orei com imposição de mão sobre mim mesmo. Eu estava assim com a dor de cabeça, então eu disse, Deus, tira agora, por favor. E parece que eu tirei com a mão. Assim. Então eu posso testemunhar porque eu creio no Deus que faz. Eu creio no Deus dessa forma. Alguns testemunhos nossos, nós quando morávamos, quando estávamos na Alemanha, um irmão da minha cunhada foi no médico, disse que tinha um cisto do tamanho de uma laranja no estômago. Se pegamos na oração, né, Rebeca? Né, Tarso? E começamos a orar, Bastante gente estava orando, mas eu acredito que Deus respondeu a minha oração. Porque uma semana ele foi fazer o exame e tinha sumido totalmente. Eu acredito nisso. Eu creio nisso. Mas se Deus não responder e não falar nada, eu não preciso. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Ou seja, irmãos, a fé vai muito além de eu esperar que eu vou ser curado. É certeza. A fé é diferente da esperança. A esperança você espera que vai acontecer. A fé é a certeza que já aconteceu. De acordo com a vontade de Deus. E aí está a grande diferença. De acordo com a vontade de Deus. Então, se Deus tiver planos para algumas coisas, eu quero que a gente entenda isso e nossa fé esteja firmada nisso. Porque, por exemplo, se alguma coisa vai atrapalhar a minha vida com Deus, a Bíblia diz assim, que se um olho estiver te atrapalhando, é para você fazer o quê? Arrancar. Se a tua mão está te atrapalhando, é para arrancar fora. Irmãos, isso é fé. Isso é fé entender que é o seguinte, eu não preciso ser curado, eu não preciso receber algo, eu não preciso receber nada, eu não preciso receber ou que eu vou sentir algo diferente, eu não preciso. Por quê? Porque Deus é suficiente para mim. A minha fé está pautada totalmente em Deus. Se Ele fizer, eu vou glorificar a Ele. Se eu sentir, eu vou glorificar a Ele. Se Ele mandar uma sarça arder, eu vou escutar essa sarça e vou obedecer. Mas se Ele não falar nada, se eu ficar no silêncio, eu vou continuar com a minha fé inabalável. Se eu não ver, se eu passando por essa situação de pandemia, eu vou continuar confiando em Deus, e é assim que tem que ser a minha fé. E o caos que estiver passando na minha vida, eu confio totalmente em Deus. Para quê? Para me ajudar a educar os meus filhos, para as minhas finanças, para o meu ministério e para tudo mais que for. Por quê? Porque se a resposta vir de Deus é uma alegria plena, eu vou passar pela tristeza. Então o primeiro é a nossa atitude. O segundo é a nossa fé. E o terceiro, irmãos, e aqui eu passo para o final da palavra, o Salmo, ele vai falar em todo momento sobre isso. E aqui está a grande dica. Aqui, eu creio que com esse final eu quero estruturar a tua vida de fé e de atitudes. Isso tem que estar afirmado na palavra. Busca na palavra. Se você pega todos os versículos, ele fala assim, guardei os teus testemunhos. Aqui está o testemunho do Senhor.
Mas o teu servo meditou nos teus estatutos. A palavra do Senhor é o estatuto do Senhor. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselhos. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu contei os teus caminhos e te ouvistes. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender os teus caminhos e os teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus seguir os teus juízos. Apego-me nos teus testemunhos. Ó Senhor, não me confundas. Ou seja, você quer ter uma resposta para a tua vida? Busca na palavra do Senhor qual é a porção que Deus tem. Irmãos, esses dias nós estávamos comentando, estávamos falando, e vou falar para vocês, seria uma fórmula mágica, se nós obedecermos totalmente. Mas o nosso eu se levanta. Nós falamos sobre angústia ainda, sobre essas tristezas. A palavra do Senhor diz que existem os frutos do Espírito. E se você buscar esse fruto do Espírito de acordo com a palavra, você não tem como ter problemas de falta de inteligência emocional. Vocês querem ver? Alguém lembra como é que é? Quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, longanimidade. Ou seja, estou tranquilo acima de todas as coisas. Qual mais? Sou bom, apenas as pessoas estão me fazendo mal, mas eu sou bom. Benigno. Qual mais? Mansidão. Mansidão, irmãos. Mansidão, pessoa mansa. Aquela vez quando eu estou muito nervoso no trânsito, aquele pega e fala assim: amor, você é manso. Você é manso. O que mais? Domínio próprio. Eu já falei para vocês, tem um escritor que diz assim, ó: quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio ou diabo de estimação. Ou seja, um inimigo na coleira. Para sempre que você fizer alguma coisa, você soltar ele para morder. Isso é domínio próprio. O que mais? Domínio próprio. Temperança. Hã? Temperança. Irmãos, olha, se você seguir os frutos do Espírito de acordo com a Bíblia, buscar e falar assim: Senhor, olha, quantas brigas conjugais, olha como é que o teu casamento ia melhorar. Porque você ia olhar e falar assim, olha que viesse, você fala assim, aquela gritaria, você fala assim: eu sou manso, eu sou manso, eu tenho bastante, eu sou longânimo, eu sou benigno. Irmãos, quantas coisas se nós seguirmos os conselhos, os estatutos do Senhor, a nossa vida melhoraria em todas as áreas. Por isso o salmista aqui ele veio falar: você quer passar por viver essa vida, passar por esse momento de dificuldade, de tristeza? Busca no Senhor. Busca no Senhor. Ele tem a resposta. A palavra do Senhor tem a resposta. Amém?